Dia! Hoje melhorou, nota 3 para vocês. Ontem tava 2. Vou falar mais um bom dia e eu quero um bem caloroso, porque afinal esse evento é tão grandioso e a gente tem que estar num bom dia na mesma altura, né? Então, bom dia! Agora sim, sejam imensamente bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do evento Hub, da 16ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Eu sou a Natália Monteiro e é uma imensa alegria, me sinto honrada de estar aqui com vocês nessa manhã, mais um dia, unidos por uma internet mais positiva. E olha, lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo canal do nick.br no YouTube e também pelo Facebook da SaferNet Brasil. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, tanto quem nos acompanha aqui presencialmente, quanto vocês que nos acompanham de modo virtual, todos conectados no mesmo propósito. Este evento é uma realização da SaferNet Brasil ao Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, com patrocínio prata do Google, YouTube, TikTok e Meta, e patrocínio bronze da Telefônica Vivo. Destacamos ainda o apoio institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Tribunal Superior Eleitoral, Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Unicef Brasil, Safe Online, WeProtect, Abranet, Instituto Alana, Childhood Brasil, Febraban e Embaixada do Reino Unido. Como apoiadores de mídia, nós agradecemos à Rede Globo e à UOL. O Dia da Internet Segura acontece simultaneamente em mais de 200 países, com envolvimento dos diferentes setores da sociedade, todos juntos para promover o uso mais positivo da internet. Além deste evento Hub que nós iniciamos agora, no segundo dia, temos mais de 50 atividades descentralizadas acontecendo hoje e durante o mês de fevereiro em todo o Brasil, com mais de 30 cidades e 3 estados do país mobilizados. São 9 pessoas embaixadoras do Dia da Internet Segura, realizando ações educativas nas 5 regiões brasileiras. Quanta potência, não é mesmo? E olha, falando de internet, tecnologia, inovação e nesse mundo digital, né, que nós vivemos, eu não posso deixar de pedir aqui para a gente interagir, sim, com as nossas hashtags oficiais. As hashtags oficiais do evento vão fortalecer a presença do Brasil nas mobilizações mundiais online. Então não esqueçam, gente, hashtag CID2024 e hashtag Dia da Internet Segura. Aqui nas palestras, nas mesas de debate, vou pedir para quem está aqui na plenária, se quiser mandar sua pergunta, fazer alguma observação, escrevam no papel e as perguntas vão ser pegas pelas nossas recepcionistas, então não se esqueçam de levantar as mãos, escrever, e as meninas estarão a postos para pegar as perguntas. E para quem nos acompanha de maneira remota, nós temos o chat, sim, pelo chat ali no YouTube você consegue mandar sua pergunta e participar também conosco. Distância aqui é só física. Combinado? Então, sem mais delongas, dando início às atividades dessa manhã do nosso evento, nós teremos o primeiro painel com a palestra de abertura
integridade da informação na agenda digital do G20. E para isso convidamos ao palco o João Brant, ele que é secretário de Políticas Digitais da Presidência da República. Bem-vindo, João. O João Brant é secretário de Políticas Digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o SECOM, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre em Regulação e Políticas de Comunicação pela London School of Economics e graduação em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela USP. É isso mesmo, né, João? É isso. Seja imensamente bem-vindo. Muito obrigado por topar estar aqui conosco nessa manhã, nesse evento tão significativo. E eu quero desejar a todas e a todos uma ótima palestra. É com você, João. Bem. Muito obrigado pela apresentação e pela energização aqui do nosso dia, Natália. Bom dia a todos e a todas. Queria, antes de tudo, agradecer a SaferNet, na figura aqui do Thiago Tavares, e também ao Comitê Gestor da Internet, o NIC-BR, aqui com o Alexandre, com o CETIC, que dirige o CETIC, que é um amigo e parceiro de muito tempo, também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, com quem nos assiste fora e assincronamente, e com os colegas que vão participar aqui daqui a pouco comigo. O Thiago me convidou para falar sobre integridade da informação na agenda do digital do G20, porque nós estamos pilotando esta agenda dentro do grupo de economia digital, que teve a sua primeira reunião na semana passada. E, de certa maneira, essa agenda ela é uma agenda que ganha essa nomenclatura e essa abordagem no ano passado. Então, eu achei importante fazer um circuito aqui com vocês. Eu vou trazer um pouco de por que este conceito, como que a gente tem trabalhado esse tema no Brasil e como que o G20 está trabalhando isso, e falar um pouco de perspectivas para 2024. O último slide aqui, ele esquenta o debate que vem a seguir. Então, eu vou falar com os meus colegas que vão estar na mesa, não se sintam como se tolhidos no direito de pautar outras coisas completamente diferentes, mas eu vou trazer um pouco o que está na nossa agenda e o que a gente acha que faz sentido mover, tá bom? Então, o roteiro é esse, uma definição, um breve diagnóstico, agenda em 2023, tem uma ou duas slides aí sobre integridade da informação e inteligência artificial, que eu acho que é um tema aqui especialmente preocupante. A agenda específica no G20 e perspectivas para 2024. O que é a integridade da informação? Né? Nós estamos falando de um conceito que, no fundo, a gente sempre fala do combate à desinformação, do combate ao discurso de ódio, mas qual que é o valor positivo? O que a gente está buscando? Qual é a questão normativa que está sendo violada quando o espaço digital é tomado por um discurso, pelo discurso de desinformação. Então, a gente adotou esse conceito que foi adotado aí pelo secretário-geral da ONU no Policy Brief que ele lançou em junho de 2023, e outras instituições também, quer dizer, ele parte, na verdade, inclusive de um estudo do PNUD, que dá esse formato, adota esse conceito em 2023 como base para a construção de um pacto, dentro da agenda do Global Digital Compact, do Pacto Digital Global, mas especificamente uma discussão de um código de conduta para as plataformas digitais. E a gente acha que esse conceito ele é forte, ele vem sendo afirmado em declarações internacionais. Ano passado, Canadá e Holanda puxaram uma declaração, o Brasil também é signatário, e ele reconhece a necessidade da produção, da oferta, da disponibilidade de informações precisas, consistentes e confiáveis. A gente pode ler isso um pouco como, e eu gosto de fazer essa leitura, como uma materialização da dimensão coletiva ou social do direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Por muito tempo, essa dimensão de liberdade de expressão e acesso à informação foi lida muito numa perspectiva individual e de garantia de acesso a informações públicas, né? Aquelas disponibilizadas, mantidas pelos governos, disponibilizadas no âmbito estatal. Mas eu acho que as mudanças dos últimos 10, 15 anos, que vocês já estão cansados de saber, não quero entrar aqui nessa conversa, mas elas desorganizaram o ambiente informacional, criaram um nível de poluição informacional e com uma série de riscos a direitos individuais e coletivos. Então, essa agenda de integridade da informação é o que representa, neste momento, no cenário internacional,
a agenda de combate à desinformação e ao discurso de ódio. Como é que a gente pode garantir essa integridade da informação? Nós precisamos pensar, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é só para dar uma referência de uma abordagem, vamos chamar assim, abrangente. A gente tem que pensar, obviamente, em mecanismos de regulação de mercado de serviços digitais. Isso é o caminho que a União Europeia começou a discutir em 2018 e chegou num texto aprovado em 2022, depois implementado ano passado já. Nós temos toda uma agenda de educação midiática, está aqui a Mariana Filizola, coordena essa agenda na Secretaria de Políticas Digitais, vai estar na mesa mais tarde. Aliás, a SaferNet é uma parceira fundamental para nós nessa agenda, vamos falar isso mais para frente. Nós temos que pensar o fortalecimento e a sustentabilidade vamos chamar do jornalismo de interesse público, né, do jornalismo que cobre fatos cotidianos da política, da agenda econômica, etc. E nós temos que pensar o estímulo ao pluralismo e à diversidade na comunicação. Isso aqui é uma agenda, digamos, um possível enquadramento, poderíamos ampliar. No caso do Policy Brief do Guterres, ele traz uma série de questões mais ligadas já às responsabilidades das plataformas digitais, mas eu acho que essa agenda, ela tenta, pelo menos, demonstrar para vocês que nós estamos falando de uma perspectiva abrangente. E, obviamente, isso impõe definição de novas estruturas de governança no setor público, estruturas regulatórias, formulação e implementação de políticas públicas. Portanto, há toda uma nova agenda de trabalho. A OCDE está para lançar um documento, vai ser lançado no começo de março, também sobre esse tema, que tenta dar a visão deles dessa questão. E eu vou falar mais para frente, nós temos trabalhado esse tema no âmbito da América do Sul e da relação bilateral com outros países. Eu aqui listei, é meio óbvio, e aqui vou passar mais rápido, mas basicamente, quando a gente está levando esse tema para o G20, algumas pessoas falam, putz, mas G20 com Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Índia, África do Sul, dá para discutir esse tema? Eu acho que não só dá, como a reação que a gente tem da maioria absoluta dos países é de que é um assunto central e que precisa estar na mesa. É evidente que o ponto 2 passa a ser como vamos abordar, quais são as questões. Mas nós estamos falando de questões que geram instabilidade política e econômica, levando a extremismo, violência, afetando a coesão social. Nós estamos falando a questionamentos à legitimidade de sistemas eleitorais que geram crise de confiança nas instituições públicas e no sistema político. Isso, para os países democráticos, absolutamente um pilar a questão da confiança no sistema eleitoral. O negacionismo em relação a mudanças climáticas, que diminui a capacidade de resposta global a esse problema. A diminuição na cobertura vacinal da sociedade e outras consequências para a saúde pública, a violação de direitos humanos individuais e coletivos e reforço de discriminação, questões de saúde mental e física, especialmente de crianças e adolescentes, e a percepção que a gente tem de que essa questão, obviamente, não há tantos estudos como deveríamos ter, e aí essa é uma das questões que eu quero destacar, mas de que esse tema afeta especialmente mulheres, a população LGBTQIA+, população negra e grupos étnicos vulnerabilizados. Desculpe, Thiago, depois eu volto, te mando a apresentação, você tira a foto dessa. Eu tirei bem na hora que você mirou a câmera aqui. E aí eu quero trazer um resumo das nossas ações em 2023, como Secretaria de Políticas Digitais. O governo tem o péssimo hábito de transformar tudo em sigla, então é SPDIG, Secretaria de Políticas Digitais da SECOM, porque eu acho que ela tenta dar um panorama e materializar como a gente veio tentando afirmar essa agenda no último ano. E acho que esse panorama ele ajuda a iluminar um pouco o que a gente está querendo dizer com uma agenda de integridade da informação. Tá? Então, eu não vou entrar, assim, são 6 slides de ações, eu vou tentar passar mais rapidamente, mas dizer assim, tem uma discussão regulatória posta, que é o PL 2630 e o PL 2370, nós estamos como relatores da posição de governo nesses PLs e atuado na articulação fortemente em torno dessa agenda. Vários de vocês aqui estiveram conosco em diferentes momentos nesses temas. Depois tem uma elaboração de textos internos, na instrução normativa da própria SECOM para a publicidade institucional na internet, para impedir investimento em mídias digitais que promovam conteúdos ilegais e de desinformação. Isso foi provocação do TCU para nós. Aí você tem toda uma agenda de estratégia nacional de enfrentamento à desinformação em articulação com outros ministérios. O principal é o Saúde e Consciência, que é uma articulação com o Ministério da Saúde e outros 4 ministérios
para enfrentar a desinformação em relação a vacinas, e planos específicos para o Desenrola, para plano de dignidade menstrual, para concurso nacional unificado, enfim, a gente tem aberto frentes. Agora as próximas são meio ambiente e acho que vai ser a principal agenda aí, olhando para os próximos anos. Você tem uma atuação junto à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da AGU, a gente elaborou 20 notas técnicas, levando questões para avaliação deles. Aí você tem um capítulo grande da elaboração da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, a Mariana vai ter chance de falar com mais detalhes mais tarde, mas isso partiu de uma consulta pública que teve mais de 400 contribuições, e uma longa e eu diria frutífera articulação com o MEC para a inserção da educação midiática nos principais programas, depois eu vou falar mais disso. E como fruto disso, a primeira Semana Brasileira de Educação Midiática foi realizada com parceria com a sociedade civil, com articulação com 4, 5 parceiros institucionais-chave, entre eles a SaferNet, mas mais de 54 mil estudantes e professores envolvidos, 403 atividades em 24 estados, construção de curadoria de conteúdo, atividades presenciais, hackathon, etc. E um acompanhamento específico do GT de violência nas escolas, aquela questão toda que a gente viveu no primeiro semestre do ano passado. Mariana teve uma dedicação aí grande, Samara, Roberta, outras pessoas da secretaria. Mariana rodou o Brasil também, fazendo caravana nesse tema, além da produção de material de referência para a comunidade escolar. Nós fizemos um investimento específico aí na assinatura de 10 compromissos para a proteção da população LGBTQIA+. Com as plataformas de redes sociais, a conversa ficou interrompida, eu diria, por compreensão de que era preciso... Não era fácil chegar a termos e a ajustes nesse tema, mas com Uber, Buzzer e 99 nós conseguimos avançar com alguns compromissos. Teve uma agenda grande aí com o Tribunal de Justiça da Bahia sobre judiciário e internet para gerar recomendações para o CNJ, com qualificação de servidores e recomendações específicas para como é que o sistema de justiça pode trabalhar e deve trabalhar determinadas questões nos casos individuais. Participação no Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores, no âmbito do MJ, algumas publicações específicas de violência nas escolas, de proteção de mulheres na internet. Abrimos a consulta pública para a elaboração do Guia Orientativo para o Uso Consciente de Telas e Dispositivos. É muito importante esse tema porque ele envolve 6 ministérios, é uma perspectiva de que o tema de como o uso de dispositivos digitais afeta a saúde mental e física de crianças e adolescentes precisa ter prioridade, e aí a gente está formando nas próximas semanas o GT que vai conduzir esse processo. Aqui está dizendo que foram mais de 400, mas foram mais de 600 contribuições nessa agenda. E escuta direta, aí vai ter alguns atores, o Alana e outros atores vão fazer escutas com setores específicos sobre esse tema. Bom, nós estamos num grupo com o Ministério da Igualdade Racial para formular uma política de comunicação antirracista. Isso está acontecendo neste momento. E fizemos uma série de ações voltadas à expansão da comunicação pública. Alguns podem dizer assim, políticas digitais, discutindo expansão de rádio e televisão. Sim, pela nossa compreensão de que você não responde a esse desafio da integridade da informação sem um olhar mais amplo e abrangente sobre o ecossistema de mídia. E aí o que a gente tem na mão é o ecossistema de televisão e rádio pública, que nós estamos, um esforço nosso em conjunto com a EBC, com o MEC, com outros parceiros institucionais, incluindo o Ministério das Comunicações, a Anatel, vamos triplicar a rede de rádios e duplicar a rede de televisão. Isso já está em processo de implementação. Nós estamos acompanhando o grupo de trabalho da TV 3.0, liderado pelo Ministério das Comunicações, que, para quem não sabe, modifica completamente a sua experiência como usuário, porque ela, basicamente, você torna indistinguível o que é internet, banda larga, o que é televisão recebida por sinal aberto na sua casa. Isso tem uma série de potenciais interessantes e nós queremos garantir a presença da comunicação pública. E estamos olhando também para os temas de sustentabilidade de emissoras educativas e comunitárias. Hoje foi aberto um cadastramento para rádios comunitárias interessadas em receber apoio cultural, patrocínio na forma de apoio cultural. E nós tivemos uma articulação internacional intensa no ano passado, que aqui eu trago mais como os resultados dela, porque, enfim, obviamente você tem uma interação permanente com os órgãos especialistas, né, Unesco, próprio gabinete do secretário-geral da ONU e outros atores que
que atuam nessa agenda, a própria OCDE, mas eu diria como resultados principais. Nós tivemos um processo de adesão e incorporação da Parceria Internacional para a Informação e Democracia, que é liderada pela França e tem outros 50 países, incluindo Índia, África do Sul, Canadá, vários outros. Nós construímos no Mercosul uma declaração especial sobre democracia e integridade da informação. Eu escrevi integridade de formação, ótimo, gente. Integridade da informação e ambientes digitais, que a gente conseguiu fosse assinada pelos presidentes dos países em dezembro, na reunião, uma declaração que, de certa maneira, afirma essa agenda e uma compreensão sobre essa agenda a partir da região. Nós também aderimos à declaração proposta pelo Canadá e pelos Países Baixos, construímos uma declaração conjunta de intenções com a Alemanha, memorando de entendimento com o Reino Unido, e uma cooperação com a Finlândia e Dinamarca sobre educação midiática, que vai se materializar já agora uma primeira ação agora em março, e que vai ter presença nossa lá e depois presença deles aqui num processo de cooperação direta. Bom, tudo isso era para dizer assim, tem agenda, dá para fazer coisa, tem tarefa para ser cumprida. Vocês podem gostar mais, gostar menos de cada uma desses elementos que eu trouxe aqui, mas de certa maneira nós estamos tentando enfrentar o problema na amplitude que ele tem. Obviamente, quando você traz essa discussão para a interação entre integridade da informação e inteligência artificial, você tem um aumento exponencial, né, da escala do problema, com IA generativa. A minha avaliação pessoal é que nós temos uma ausência de instrumentos adequados e respostas que sejam suficientes. É muito difícil, mesmo com compromisso que inclusive uma parte das empresas tem com essa agenda, é muito difícil nós darmos conta do que vai acontecer aí no próximo. É disruptivo para o tema da integridade da informação, a onipresença e a facilidade de acesso, o fim de barreiras de acesso para inteligência artificial generativa. Nós temos tido exemplos, a cada semana sai um exemplo no jornal de uma coisa mais anedótica do que a outra, mas eu acho que a gente vai precisar um nível de compromisso social muito grande com esse tema e com essa agenda para poder avançar. Isso requer revisões no PL de IA, que estão sendo feitas, o governo está articulando contribuições, tem algumas reuniões aí amanhã sobre isso, e uma necessidade de uma estratégia abrangente que junte regulação, educação, políticas públicas, volta para aquela primeira tela e dizer, você não resolve com bala de prata, mas obviamente você precisa, eu diria, em 5 pontos rápidos aqui. Primeiro, o reconhecimento de que o tema ou a maneira como a IA generativa afeta a integridade da informação gera um risco significativo para a democracia e para o exercício de direitos individuais e coletivos. Portanto, nós precisamos dizer, dar ao tema devida centralidade e gravidade. Segundo, nós precisamos combater o uso de mídia sintética para manipulação política e financeira. Nós estamos vendo isso acontecer já, e é só o começo, né? Teve aquela anedótica reunião, não sei se foi em Singapura, que saiu na semana passada, em que era uma reunião de 20 pessoas, uma grande empresa que não foi revelada qual, perdeu um dinheiro grande porque fez transferências para 15 atores que não existiam, estavam lá num grande diálogo sobre a necessidade de um investimento. Um negócio completamente surreal a história, mas ela parece ingenuidade de quem está participando, mas eu não queria estar naquele lugar, porque eu acho que de certa forma, a vítima anedótica de um problema desse tamanho. Nós precisamos pensar no impacto econômico na sustentabilidade dos produtores de conteúdo. Eu acho que nós não podemos abrir mão, deixar de reconhecer que há uma tendência de que esses instrumentos de IA generativa se concentrem e que haja uma absorção da produção de conhecimento feita no mundo inteiro. Aí tem questões, inclusive, dessa relação sul e norte global, que são de muita relevância, e acho que produtores de informação, especialmente nesse caso aqui de informação jornalística, mas também produtores artísticos, né, de imagens, de audiovisual e etc., correm o risco de sofrer mais do que eles já estão sofrendo em termos financeiros. Nós precisamos entender se o framework de copyright que existe hoje é suficiente. Acho que não, porque talvez ele seja muito draconiano em alguns pontos, mas pouco efetivo em outros. Então, precisa entender como é que a gente vai responder esse desafio. Obviamente, tem toda a relação de transparência, de estabelecer selos, marcas d'água, registro de proveniência, etc. Nós tivemos nessa semana a Meta adotando, acho que ontem, né, a Meta adotou uma resolução que saiu anteontem do Oversight Board sobre esse tema, de dar visibilidade que conteúdos foram, de fato, manipulados intencionalmente, etc. Mas
tenho muita dúvida se a gente vai conseguir diferenciar e discernir aquilo que hoje a gente chama de mídia sintética, parece um negócio meio estranho. Em pouco tempo, todas as imagens que a gente lidar vão ter sido trabalhadas ou editadas ou qualquer coisa por inteligência artificial. Então, você passa a ter um problema de se aquilo tem um sentido de fraude, de manipulação, mas essa diferenciação e discernimento ela passa a ser muito difícil. E, obviamente, uma estrutura institucional adequada para lidar com o problema. De novo, acho que tem aqui um desafio global e acho que a gente precisa ficar de olho na discussão. Já teve uma primeira publicação do High Level Advisory Group, lá, que está trabalhando nesse tema no âmbito da ONU. Tem a participação da Estela Aranha, que é secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. E eu acho que nós precisamos pensar, sim, em voltar a trabalhar esses temas no âmbito multilateral. Entender que os países, inclusive um dos antídotos para autoritarismos de países é o ambiente multilateral que gera anulações e freios e contrapesos para essa ação. Acho que a gente cometeu um erro de, ao fortalecer o discurso do multissetorialismo, que a gente sabe que tem um papel chave, especialmente no ambiente da internet, em todos os temas da camada lógica, de funcionamento, etc., nós enfraquecemos o tema do multilateralismo e acho que esse equilíbrio precisa se dar para que a gente possa avançar. Bom, cheguei no tema da palestra, com integridade da informação no G20. Mas eu acho que era importante fazer esse percurso para entender a nossa visão, nossa perspectiva dessa agenda. E aqui fica fácil a gente matar em 3, 4 slides aqui e ir para o debate com todo mundo. Essas são as 4 questões que o grupo está dedicado a construir. Essas questões estão na issue note, que está publicada, salvo o melhor juízo, no site do MRE, no site do G20, e que tem 4 ou 5 parágrafos sobre o tema, e as questões que são, vou ler rapidamente só para a gente tê-las na cabeça. Quais são as diferentes estratégias e abordagens de governança disponíveis para resolver a questão da integridade da informação online? Que nível de compromisso as plataformas digitais devem respeitar em relação à integridade da informação e à promoção da informação como um bem público? Que tipo de análise técnica e especializada das políticas sobre desinformação e discurso de ódio e do modelo de negócio das plataformas digitais deve ser promovida como forma de fornecer insumos robustos para discussões multilaterais? Aqui nós estamos falando da necessidade de evidências e da gente trabalhar baseado em evidências no âmbito também internacional. E como os países podem lidar com o desafio premente colocado pelos sistemas generativos de inteligência artificial à integridade da informação online. Tentei responder de uma forma precária a pergunta 4 no slide anterior, mas na prática essas são as perguntas que guiam a conversa e que vão pautar as 3 reuniões presenciais que o grupo fará em abril, junho e setembro, e vão pautar, de certa maneira, a tentativa de declaração sobre esse tema. Quais são os produtos esperados, além da declaração, enfim, isso fará parte da declaração do Grupo de Economia Digital. Um relatório sobre o atual estágio do debate acerca da integridade da informação em organizações multilaterais, blocos regionais e membros do G20. E aqui eu pus a Unesco, porque a Unesco é o nosso parceiro de conhecimento nesse tema. A Unesco, na sua atuação global, tem promovido o debate de comunicação e informação a partir da lógica da informação como um bem público, que dialoga muito com essa perspectiva da integridade da informação, publicou as guidelines de regulação das plataformas digitais e é para nós uma referência fundamental. Então eles estão trabalhando na produção desse primeiro relatório e de um documento sobre possíveis estratégias de fomento à integridade da informação e confiança no ambiente digital, que são os possíveis caminhos, né? A gente quer entender quais são os possíveis caminhos para enfrentar esse problema, respeitada a diversidade geopolítica do G20, mas preservado também essa perspectiva abrangente de integridade da informação, para não ser uma coisa, enfim, feita só, como é que chama, tailored, adaptada, né, para realidades muito recortadas e específicas. Nós vamos, para isso, promover um evento internacional no dia 30 de abril e 1º de maio. 30 de abril são reuniões fechadas e 1º de maio aqui no Hyatt. Isso vai se dar logo depois do NET Mundial, mais 10, e antes do World Press Freedom Day da Unesco, que acontece em Santiago, no Chile, de 2 a 4 de maio. Então, vai ser uma semana que, para quem gosta desse tema, você vai ter o debate do NET Mundial mais 10, promovido pelo Comitê Gestor da Internet, em parceria com, né, um comitê executivo internacional, e essa agenda de integridade da informação ganha
2 dias, uma para discussões de alto nível e outra para discussões abertas. Nós já temos confirmados a Maria Ressa, Nobel da Paz das Filipinas, a Melissa Fleming, que é Under Secretary General do Antônio Guterres, o Christophe Deloire, que é diretor executivo do Repórteres Sem Fronteiras, coordena o Fórum Informação e Democracia, a Elsa Pilichowski, da OCDE, diretora de Public Governance. Então, já tem algumas pessoas aí, um quadro interessante de participantes para esse evento. Estamos ansiosos por ele. Aqui eu trouxe alguns dos temas, não faz muito sentido debater aqui, mas assim, nós estamos querendo abordar aqueles motivos que nos fazem estar preocupados com a integridade da informação no âmbito do G20, a instabilidade política e econômica, como é que isso afeta a mudança climática, saúde pública, a questão de como gera violência e extremismo, são os temas que a gente quer trazer para o debate. Trouxe aqui esses nomes confirmados só para vocês ficarem animados de estarem conosco 30 de abril e 1º de maio. E, finalmente, olhando para 2024, falta só esse slide mais um. Nós estamos, e aqui é um pouco esquentando a conversa que vem a seguir, nós achamos que tem uma série de tarefas postas. Primeiro, tem essa discussão regulatória do Brasil que precisa ser enfrentada. A discussão do PL 2630, do 2370, do 2338. Eu acho que a gente termina o primeiro semestre, eu tenho esperança de que a gente termine esse primeiro semestre tendo avançado significativamente na aprovação desses PLs em pelo menos uma das casas. O 2630 já foi aprovado inicialmente no Senado, mas ele vai ter um texto modificado na Câmara, precisará voltar para o Senado. Depois nós temos essas iniciativas interministeriais de enfrentamento à desinformação, que eu citava a vocês, no caso da saúde é o principal delas. Nós temos uma agenda que eu não trouxe aqui, porque em 2023 ela foi só incubada, mas de fomento à pesquisa e desenvolvimento para a integridade da informação, em parceria com a MCTI. Aqui tem nós esperamos fazer alguns anúncios importantes aí daqui a uns 2 meses. Nós vamos constituir o GT e publicar esse guia de telas para crianças e adolescentes, na verdade para o uso de telas para crianças e adolescentes, mas pensando em guias com formatos específicos para educadores, para profissionais de saúde, e obviamente com uma escuta grande, além da consulta pública que já foi feita, o GT vai contemplar 20 especialistas de diferentes áreas para poder trazer um conhecimento adequado, e provavelmente o texto que eles fizerem vai também à consulta pública. A gente quer fazer uma publicação que de fato perdure. Nós temos um fomento a iniciativas populares de comunicação em parcerias com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e outros ministérios. Na parceria Secomec, Mariana vai ter chance de desenvolver isso à tarde. Ações de formação de professores, nós estamos com meta de 300 mil professores formados em educação midiática nos próximos 4 anos. Na verdade, nos próximos 3, e 400 mil profissionais de saúde. Então, isso vai ter uma efetividade aí de ação. Educação em tempo integral, PNLD, escolas conectadas, todos esses programas do MEC. O MEC tem sido muito receptivo, proativo, parceiro, e esse tema da educação midiática vai ganhar terreno, graças também às articulações que a gente tem feito com a sociedade civil, que tem conhecimento acumulado e capacidade de elaboração sobre esse tema. Nós vamos ter uma Olimpíada Nacional de Educação Midiática, enfrentamento à desinformação, esperando envolver 400 mil estudantes, parceria com a MCTI, a implementação de novas emissoras de FM e TV operadas por universidades públicas e institutos federais. Isso é um highlights aí da agenda nacional. E, finalmente, na agenda internacional, além da agenda própria do G20, com reuniões em abril, junho e setembro, o Side Event e a presidencial em novembro, nós temos a negociação do Global Digital Compact e alguns processos correlatos, como o Código de Conduta para as plataformas digitais e o High Level Advisory Group de Inteligência Artificial. Talvez não conferir esse nome, se é isso mesmo, mas se não for isso, é alguma coisa muito próxima disso, porque você nunca sabe se é High Level, Multi-Stakeholder Advisory Group, mas certamente é AI, se você for ler em inglês, e não IA, mas tudo bem. E nas parcerias do Brasil, a gente vai pensar o desdobramento e desenrolar dessa agenda do Mercosul, desdobramento de bilaterais com a Alemanha, França e Reino Unido, que são parceiros que a gente considera com visões e preocupações próximas, e a parceria Informação e Democracia e Declaração pela Integridade da Informação, também a parceria é um ambiente de articulação muito relevante, porque ele reúne, liderado pela França, mas reúne 50 países e tem uma articulação com o Fórum Informação e Democracia, que também tem um observatório de pesquisadores, você tem entidades da sociedade civil envolvidas, então
cria-se um ambiente de países com preocupações similares. Era isso, eu tinha tentado diminuir dos 30 minutos, gastei 29, então não consegui, mas agradeço a gentileza dos minutos, espero que isso ajude a provocar o debate que vem por aí. Obrigado.